Pessoal, nessa aula eu quero mostrar para vocês como que a gente resolve uma equação do segundo grau, tanto pelo método de Bhaskara como não, mas vamos começar pelos conceitos, tá? Então, para a gente iniciar, a equação do segundo grau ela é dada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu só tenho uma equação do segundo grau quando eu tenho um x elevado ao quadrado, tá? Essa é a fórmula genérica da equação do segundo grau. E para resolver por Bhaskara, a gente tem aí, eu vou desmembrar a fórmula de Bhaskara em duas. A primeira, que é a do delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. E a segunda, x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a, certo? Lembrando que as letras das equações são da fórmula genérica. Então, quando a gente transformar isso em número, a gente tem que ter bem claro o que são cada uma dessas letras, ok? Então, sempre lembrando, o A acompanha x quadrado, B acompanha x e o C está sozinho, sempre sozinho, tá? Então a gente não pode esquecer desses conceitos. Toda vez que eu tiver uma equação completa, eu tenho essas características, ax quadrado mais bx mais c. Eu posso ter uma equação incompleta quando eu tiver ax quadrado mais bx igual a zero, falta o c, ou ax quadrado mais c igual a zero, falta bx, tá? Nesses dois casos aqui embaixo, a nossa equação ela é incompleta, certo? E aí a gente tem formas diferentes de resolvê-las, não sendo pelo Bhaskara, tá? Formas mais fáceis, mais simples, ok? Quando a gente fala de uma equação do segundo grau completa, a gente tem alguns detalhes também na hora até de montar, de terminar a equação, a resolução do Bhaskara, ou de montar o gráfico dela, a gente vai levar em consideração algumas características. Por exemplo, eu falei para vocês agora há pouco que a gente tem que resolver o Bhaskara, tá? Então, dentro do Bhaskara, quando a gente tem o delta igual a zero, nós temos dois valores para x diferentes. Quando nós temos perdão, não é diferente, é igual. Dois valores para x iguais. Quando nós temos delta maior que zero, agora sim, nós temos dois valores para x diferentes. E quando o nosso delta é menor que zero, nós não temos valores para x.
Por que nós não temos valores para x? Porque eu não consigo resolver raiz negativa. E para fazer a segunda parte do delta, a gente precisa da raiz do delta aqui, né? Para fazer a segunda parte do Bhaskara. Então, eu não tenho raiz negativa, tá? Então, esses são algumas características que o Bhaskara nos apresenta e que vai facilitar na hora de achar o resultado. Se eu chego num delta negativo, eu não preciso resolver o x, por exemplo. Eu posso parar a conta por aí. Então vamos resolver esse exercício pela fórmula de Bhaskara. Mas para começar, eu quero que vocês identifiquem quem é A, quem é B, quem é C, tá? Então eu vou identificar ali no cantinho o A, B e C antes de colocar na fórmula, tá? Então A, não tem ninguém na frente do x ao quadrado, equivale a 1. B, quem acompanha x. C, quem está sozinho. Não podemos esquecer do sinal, tá? Aí agora a gente vai para a primeira parte da fórmula de Bhaskara, que é o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é nosso B? 4. Delta é igual a B ao quadrado, que é 4, então 4 ao quadrado, menos é da fórmula, este 4 também é da fórmula, vezes A. Quem é nosso A? Nosso A vale 1, vezes nosso C. Quem é nosso C? Sinalzinho, menos 5. Vamos seguir aqui com delta. Delta é igual a 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Menos vezes menos, mais. 16 mais 20, 36. Agora a gente vai para a segunda parte do Bhaskara, que é descobrir os valores de x. E a fórmula é menos b mais ou menos a raiz de delta. Vamos colocar a fórmula sobre 2 vezes a. Certo? Vamos substituir. X é igual a menos b, quem é b? Mais ou menos a raiz de delta, delta vale 36, sobre 2 vezes a vale 1. Aí vamos dar sequência ali no cantinho, tá? Lembra da observação que eu fiz do delta maior, igual ou menor a zero? Neste caso, o delta aqui é maior que zero, ou seja, ele admite dois valores para x. Então, eu vou ter x1, vou apagar ali, tá? A gente já não vai mais usar. x1 menos 4 mais raiz quadrada de 36, 2 vezes 1, 2. x1 menos 4 mais raiz quadrada de 36 é 6. Então, nós temos mais 6 dividido por 2. x1 menos 4 mais 6. Lembrando, eu devo 4, tenho 6, devo 4, tenho 6. Paguei os 4, ainda me sobraram R$2. Então, 2 dividido por 2, que é igual a 1. E agora nós vamos descobrir o x2.
o processo vai ser o mesmo até aqui. E aí aqui, no lugar do mais, a gente vai usar o menos. Então, x2 é igual a menos 4 menos 6 dividido por 2. Devo 4. Pego mais 6 emprestado, fico devendo 10. Dividido por 2, x2 é igual a 10 dividido por 2, 5, menos com mais, menos. Está aí a resolução do nosso exercício. Os dois valores para x, 1 e 5. Aqui nessa equação, vocês vão ver que ela não é completa. Está faltando o termo b, que é quem acompanha x, certo? Então, nós temos o a, temos o c, e aí a gente vai resolver sem o termo b. Para resolver sem o termo b, a gente pode pular algumas etapas aqui, não fazendo o Bhaskara. Ele tem formas mais fáceis de fazer, então eu vou mostrar para vocês de uma outra forma sem o Bhaskara. Se fosse usar o Bhaskara, no lugar do B, a gente colocaria 0 e faria a conta do Bhaskara normalmente igual ao exercício anterior. Mas aqui, como ele é incompleto, a gente vai fazer sem o Bhaskara, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, o que é? Isolar o x, certo? Então, eu vou deixar x ao quadrado, 25 está subtraindo o x, ele vai passar para o outro lado, lembrando que é a operação inversa e não o sinal inverso, senão na hora de multiplicar ou dividir vocês erram. Então é sempre a operação inversa. Ele está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Qual é a operação inversa da potência? Aqui nós temos um x quadrado, o quadrado ali é uma potência de x, ele passa para o outro lado com a operação inversa, que é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 25. X é igual a 5. Como nós temos uma equação do segundo grau, e a equação do segundo grau sempre admite dois valores para x, então nós vamos dizer que essa equação ela pode ser mais ou pode ser menos 5. Então, um resultado de x ele é mais, ele é 5 positivo, e o outro resultado de x ele vai ser 5 negativo. Agora vamos resolver esse exercício que também é uma equação do segundo grau incompleta, também dá para resolver pelo Bhaskara, mas a gente vai notar que eu tenho o termo A, tenho o termo B, mas falta o termo C. Então, da mesma forma como a gente resolve o Bhaskara lá e colocaria, neste caso, colocaria no lugar do C, colocaria 0, tá? Mas vamos resolver também sem o Bhaskara, ok? Aqui, quem a gente tem que é comum nos dois termos? X, certo? Então, nós vamos colocar o valor de x em evidência. X está em evidência porque ele tem nos dois. Agora eu vou abrir um parênteses e vou fazer uma divisão. X ao quadrado dividido por x. Vamos lá lembrar da operação das divisões. Quando eu tenho divisão de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. No caso, subtraio 2 e pego o 2, né, e subtraio do 1. Então, 2 menos 1, 1. Então, x ao quadrado dividido por x é x. Vamos para o segundo termo. 3x dividido por x, aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou descer o sinalzinho de menos, tá? Menos com mais é menos. 3, não tem ninguém na frente do x, tem 1, então 3 dividido por 1 é 3. X dividido por x, vamos usar de novo a divisão
de mesma base, tá? Então, x dividido por x, conserva a base, subtrai os expoentes. 1 menos 1 é igual a x0. E todo número elevado a zero é igual a 1. Então, x dividido por x é 1. 3 vezes 1, 3. A gente não precisa colocar o 1 ali, certo? Tudo isso é igual a 0. Lembra que eu falei para vocês que toda equação do segundo grau ela precisa ter dois valores para x? Então, o primeiro valor a gente já tem aqui, ó. x1 é igual a 0. Agora a gente vai resolver para achar os x2. Vou pegar a equação que está dentro do parênteses, igualar a 0, e resolver essa equação do primeiro grau, isolando x. x, 3 está subtraindo, eu jogo ele para o outro lado da igualdade, somando. Então, x2 é igual a 3. E aqui nós temos os dois valores de x dessa equação incompleta.